Vamos dar sequência ao nosso curso de termodinâmica e mecânica estatística e agora nós falaremos da relação de Euler. Então, nós já vimos que a energia interna ela é extensiva, né? Isso significa que se eu pegar L sistemas idênticos, a energia desses L sistemas idênticos ele vai ter uma entropia L vezes maior, ele vai ter um volume L vezes maior, ele vai ter um número de partículas L vezes maior e a energia interna será L vezes a energia do sistema original. Então, dado um sistema, a energia do sistema ampliado, né, por um fator L, ou seja, eu juntar L sistemas idênticos, esse sistemazão equivale a L vezes esse sistemazinho. A energia interna desse sistemazão é L vezes a energia desse sistemazinho. Então, dessas cópias, né? Então, isso acontece sempre que eu tenho uma grandeza aí extensiva, ou seja, na matemática a gente fala que ela seria homogênea de grau 1. Ok, eu posso derivando com relação a L, né? Ou seja, fazendo a derivada com relação a L. Então, fazendo a derivada com relação a L, né? O que a gente vai encontrar? Bom, aqui eu tenho que fazer a regra da cadeia, né? Então, quando eu tenho uma função, deixa eu só colocar esse lembrete aqui, né? Você lembra lá do cálculo? Não sei se você lembra lá do cálculo de funções de várias variáveis. Quando você tem uma função, digamos de x, y, z, eu quero fazer a derivada parcial com relação a lambda. Então, isso aqui é a derivada de f com relação a lambda vezes a derivada de lambda de f com relação a x, vezes a derivada de x com relação a lambda. E assim por diante. Mais a derivada de f com relação a y, vezes a derivada de y com relação a lambda, mais a derivada de f com relação a z, vezes a derivada de z com relação a lambda. Então a gente tem essa propriedade, né, que você estuda lá em cálculo de funções de várias variáveis. Eu queria colar aqui, pronto. Agora eu vou levar isso aqui para cima. Ok, então se eu derivo com relação a L, eu vou ter que aqui a derivada com relação a L de U, LS, LV, LN. Derivando aqui com relação a L, eu tenho isso aqui se a derivada é com relação a L, isso aqui tudo é uma constante. Então a constante vem para fora da derivada, fica a derivada de L que é 1. Então vai dar U de SVN. E aqui eu posso aplicar essa propriedade, né, da derivada de funções de várias variáveis. Então vai ficar a derivada de U com relação a L, né? U de LS, a energia do sistemazão, né? Ln vezes a derivada
Desculpa, a derivada com relação à primeira variável, que é ls, né? Derivando com relação a ls, e aqui derivada de ls com relação a l. E os outros termos são exatamente iguais a esse aqui, né? Eu vou copiar, colar, 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 colar. Então aqui fica mais igual a USVN. E só que aqui não é S, né? Aqui é LV, aqui é V, aqui é N e aqui é LN. Então, o que eu vou encontrar? Essa derivada aqui, ela é igual a S. Essa derivada aqui é igual a V. E essa derivada aqui é igual a N. Então a gente vai ter aqui a derivada de U com relação a ls, né? Eu vou repetir essa expressão aqui. Trazer aqui para baixo. Então aqui fica S, aqui fica V, e aqui fica N. Eu vou trazer isso mais para a esquerda, trazer isso mais para a esquerda. Trazer isso para cá, igual a isso aqui. Aí já cabe aqui em cima, né? Vou trazer aqui para cima. Bom, e aí eu posso fazer o L igual a 1. Se eu fizer o L igual a 1, aí isso aqui já passa a ser o de SVN, que é exatamente o que está do lado direito. Você não precisa mais colocar, é tudo SVN. Então fica a derivada de U, né? SVN. O L aqui é 1, então fica a derivada com relação a S. Vezes S, mais a derivada de U SVN com relação a V vezes V, mais a derivada de U com relação a N, vezes, aqui SVN, né? E aqui vezes N. Isso aqui é igual a U SVN. Só que a gente já viu que a derivada de U com relação a S é a temperatura, né? A derivada da energia com relação ao volume é menos a pressão. E a gente viu anteriormente que a derivada da energia com relação ao número de partículas é o potencial químico, né? Então, a gente pode voltar lá. Se você voltar, você vai ver, né, isso, né? A derivada de U com relação a S é a temperatura, a derivada da energia interna com relação ao volume é menos a pressão, e a derivada da energia interna com relação ao número de partículas é o potencial químico. Então a gente conclui que a energia interna, na verdade, ela é a derivada da energia interna. Ela, na verdade, é a temperatura vezes a entropia, menos a pressão vezes o volume, mais o potencial químico vezes o número de partículas. Então essa é a famosa relação de Euler. Outra relação importante
é a relação de Gibbs-Duane. Então, outra relação importante é a relação de Gibbs-Duane. Então, a relação de Gibbs-Duane, o que eu vou ter? Eu vou ter que a energia é TS menos PV mais μN. Então, DU é igual a TdS mais SdT menos PDV mais VD menos VdP mais μdN mais Ndμ. E só que a gente tem que o que? Se eu junto TdS com menos PDV com μdN, isso é DU. Então eu posso escrever que DU é igual a DU mais SdT menos VdP mais Ndμ. Eu posso cortar aqui e a gente conclui então que nos diferenciais lá, se eu troco, né, em vez de TdS é SdT, em vez de menos PDV é menos VdP, e se em vez de μdN é Ndμ, isso é igual a zero. E essa é a relação de Gibbs-Duane. Outro tópico importante é as relações de Maxwell. Então vamos falar aqui das relações de Maxwell. E como é que surgem as relações de Maxwell? Pense numa função, né, de 3 variáveis. E aí você vai e calcula o diferencial dela. A gente já viu que isso é derivado da função com relação à primeira variável vezes o diferencial da primeira variável, mais a derivada da função com relação à segunda variável vezes o diferencial da segunda variável, mais a derivada da função com relação à terceira variável vezes o diferencial da terceira variável. A gente já viu isso, né? Agora, uma coisa que a gente pode fazer é, eu tenho aqui o dx, ó, o diferencial dx e o diferencial dy. Então, eu posso pegar essa derivada que acompanha o diferencial dx e derivar com relação a outra variável, né? Eu também posso fazer o contrário, né? Eu posso pegar a derivada que acompanha o outro diferencial e derivar com relação a essa variável. Então eu teria derivada com relação a x da derivada de f com relação a y. Bom, e a gente sabe que se a função ela é contínua, né, e tem derivada contínua, eu posso permutar essas derivadas e essas funções que são iguais, né? Então, resumindo, por exemplo, se isso aqui podia ser A, isso aqui podia ser B, né? Então, uma maneira melhor de memorizar isso, em vez de ficar pensando em derivadas, uma maneira mais simples, né, de memorizar isso, né? Isso que a gente viu lá no cálculo 2, né? Que essas derivadas mistas a gente pode inverter aqui, né? Isso foi demonstrado lá.
e o resultado é o mesmo, né? Se eu permuto as derivadas. Então pensa o seguinte, em vez de chamar isso aqui, posso chamar de A, e aqui eu posso chamar de B. Então, quem era o A? O A era isso aqui, ó, né? E esse aqui era o B. Então, eu posso pegar o A e derivar com relação a Y, né? Isso tem que ser igual a pegar o B e derivar em relação a X. Então aí a gente faz essa troca, né? Eu pego o A e derivo com relação ao Y, que acompanha aqui o outro, ó. E eu pego o B e derivo com relação ao X. E igualo, né? Porque se a função é contínua com derivada contínua, as derivadas com relação às variáveis dependentes podem ser permutadas. Então, é isso que a gente tem que memorizar só, né? Essa ideia. Quer dizer, eu pego o cara que acompanha o X, derivo com relação ao Y. E pego o cara que acompanha o Y e derivo com relação ao X. Então, e aí a gente pode pegar, por exemplo, o DU para encontrar as relações de Maxwell. DU quem é? Ele é T ds menos P dV mais mi dN, né? Então, uma relação que eu posso encontrar aí é fazer o seguinte, ó. Eu pego o T, derivo com relação ao V. Isso tem que ser igual a pegar o P e derivar com relação ao S. No caso, menos P, né? Então ficaria assim. Isso implica que a derivada de T com relação a V é igual a menos a derivada de P com relação a S. Então isso aqui é uma das relações de Maxwell, né? Então, quer dizer, se eu derivo o tempo com relação ao volume, isso é a mesma coisa que menos a derivada da pressão com relação à entropia. Daqui a gente tira outras relações, né? Eu poderia tirar aqui, poderia pegar, derivar, vou mudar as cores aqui, ó. Eu vou escrever de novo. du igual a T ds menos P dV mais mi n. Então eu poderia pegar, na verdade, agora o que? Posso trabalhar com esses dois aqui, né? O menos P derivo com relação ao N, aqui é dN, né? E aí eu pego o mi e derivo com relação a V. Então a gente vai ter o seguinte, a derivada menos a derivada de P com relação a N é igual à derivada de mi com relação a V. Então aqui nós temos uma outra equação, né? E a última relação de Maxwell possível é du T ds menos P dV mais mi dN. A última relação de Maxwell possível é eu pegar o derivar T com relação a N e derivar o mi com relação a S. Então eu tenho derivada do T com relação ao N é igual à derivada do mi com relação ao S. E é isso. E esse processo você pode usar para qualquer potencial termodinâmico. Sempre vai funcionar.
Então eu vou fazer aqui com a energia livre de Helmholtz. Então a energia livre de Helmholtz diz o quê? Que o dF é igual a menos S dt menos P dV mais μ dN, né? A única coisa que muda é isso aqui, né? Porque eu troco o S pelo T, eu troco a entropia pelo T, e aí fica menos SDT. Quando eu troco o sinal, né? Então tem que trocar os dois, a posição, e depois trocar o sinal. Então é bem fácil fazer, na verdade, transformada. Não precisa tudo aquele cálculo, né? Aqui, ó, era TDS, né? Só que eu vou fazer o quê? Na energia livre de Helmholtz, eu troco a posição da entropia com a temperatura. Aí só, toda vez que eu troco, eu boto um sinal e acabou. E o resto fica como tá. Então aqui eu vou derivar o S com relação ao V e o P com relação ao T. Então eu tenho que a derivada do S, no caso menos, né, com relação ao V é igual a menos a derivada do P com relação a T. Então esse menos eu posso cortar. E aí a gente tem, então, essa primeira relação de Maxwell, né? Outras relações de Maxwell que a gente vai ter nesse caso, né? Para energia livre de Helmholtz. Menos S dt menos P dV mais μ dN. Então eu posso pegar esses dois últimos, né? Eu pego o P, derivo com relação a N, e pego o μ e derivo com relação a V. Então nós teremos menos derivada de P com relação a N é igual a derivada de μ com relação a V. E aí eu posso simplesmente pegar aqui, ó, né? Ok. E aí a gente vai pegando mais coisas. Tem um outro que é dF é igual a menos S dt menos P dV mais μ dN. Então eu tenho o primeiro e o último. O S eu derivo com relação ao N e eu derivo o μ com relação ao T. Então a gente tem que eu tenho aqui então menos a derivada de S com relação a N, e aqui a derivada de μ com relação a T. Então essa é outra relação de Maxwell, né? Então a derivada da entropia com relação ao número de partículas menos a derivada da entropia com relação ao número de partículas é igual à derivada do potencial químico com relação à temperatura. E aí você pode obter mais relações de Maxwell, né? Então qualquer potencial químico que você tiver, a partir dele você pode obter as relações de Maxwell correspondentes. Bom, deixa eu só ver se está tudo certo. Tudo certinho, né? Bom, um outro caso que a gente pode ter um outro caso que a gente pode ter é quando você tem a energia livre de Gibbs, né? Então, energia livre de Gibbs. E como nós vimos, o que muda no energia livre de Gibbs? Ele troca entropia por temperatura e troca volume por pressão. Bom, então
aqui é TDS, então vai ficar SDT, porque ele troca, só que tem que trocar o sinal, toda vez troca o sinal. Então ele troca o que? Entropia por temperatura. E ele troca pressão por volume, né? É PDV, mas aqui ele vai inverter. Vai ficar VDP, como é menos, fica mais, ele troca o sinal. E o último, que é mais MIDN, que não é alterado. Ok, e aí eu posso simplesmente derivar o primeiro com relação a esse aqui e derivo esse com relação a esse. Então a gente tem menos a derivada de S com relação a P é igual a derivada de V com relação a T. Então a gente chega nesse resultado aí. Ok, o que mais que a gente tem? A gente tem dg igual a menos S dt mais VDP mais MIDN. Então eu posso derivar o V com relação a N e o Mi com relação a P. E o Mi com relação a P. Então a gente chega numa outra relação de Maxwell, que é derivada de V com relação a N, derivada do volume com relação ao número de partículas, é a derivada do potencial químico com relação à pressão. E a gente vai para uma outra, que é dg igual a menos SDT mais VDP mais MIDN, onde eu vou derivar o S com relação a N e vou derivar o Mi com relação a T. Então a gente tem que menos a derivada de S com relação a N é igual a derivada de Mi com relação a T. Ok, e o último tópico é calor latente. Então você tem o calor sensível. E o que é o calor sensível? É à medida que você vai aumentando à medida que você vai injetando calor no sistema, você vai aumentando a temperatura. Só que chega um momento que ele vai fazer uma mudança de fase, né? E quando ele vai fazer a mudança de fase, o calor, ele mantém a temperatura constante e o calor não é mais usado para fazer mudança de temperatura. O calor, ele é usado simplesmente para fazer a mudança de fase. Então, esse calor, ele é usado para mudança de fase mantendo a temperatura constante. E a equação diz que o calor latente é igual a massa vezes o calor latente de fusão ou vaporização. Então o calor, né, ele é o calor latente de fusão ou vaporização. Calor latente de fusão ou vaporização
E obviamente que ele é no SI, ele é medido em joule por quilograma no sistema internacional. E quando você multiplica pela massa em quilogramas, você tem o calor em joule necessário, né, para você conseguir fazer a mudança de fase. Bom, e com isso a gente termina então o nosso capítulo de termodinâmica.